Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se rolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher, Use é alto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da manhã desta quinta-feira, isso mesmo. Mudei de dia da terça à noite para quinta de manhã e ainda ganhei vídeos semanais. Bom, para inaugurar essa nova programação do GP às 10 para mim, quero falar um pouquinho sobre a Ferrari e sobre as lições que ela tira desse GP interessantíssimo no Bahrein. Bom, de modo geral, eu acho que a Ferrari começa a ver a temporada de um copo meio cheio e meio vazio. Voltando lá no início, bom, pré-temporada, a Ferrari apresentou um carro muito bom, muito consistente, de um refinamento aerodinâmico, soluções interessantíssimas dentro desse novo regulamento. Foi muito rápida durante toda a pré-temporada, tanto que o Sebastian Vettel, fechou os testes com o tempo mais rápido. Então, a Ferrari começou o ano assim como favorita, como novamente tendo um carro potencialmente vencedor, mas chegou lá no GP da Austrália e tomou banho de água fria, um balde de água fria da Mercedes, porque a Mercedes meteu tempo neles, nenhum treino a Ferrari conseguiu fazer alguma frente para a Mercedes, principalmente na classificação, e depois na corrida a Mercedes fechou o Grande Prêmio lá numa dobradinha, interessante também, Bottas e Hamilton. E a Ferrari, enquanto isso, sequer conseguiu ir ao pódio, O Vettel acabou perdendo a terceira colocação para o Max Verstappen na parte final da corrida, sem ritmo, sem qualquer desempenho que mostrasse ou lembrasse aquela performance vista lá em Barcelona, e aí começaram todas aquelas questões, quem é que estava realmente escondendo o jogo, se era mesmo a Mercedes ou se a Ferrari nem era tudo aquilo, o que tinha acontecido. Chega o GP do Bahrein, onde a Ferrari tem um histórico muito bom no GP do Bahrein, tradicionalmente anda muito bem lá, o Vettel também, então assim, a expectativa era, não, o Bahrein vai mostrar realmente que Ferrari é essa, e realmente mostrou, de fato mostrou, porque o Bahrein já é uma pista bem diferente lá da Austrália, já é um autódromo, tem outras características, tem um asfalto também muito diferente, toda a escolha de pneus também era uma escolha que favorecia a Ferrari dentro daquilo que a gente viu durante a pré-temporada, e aí sim, isso se confirmou na pista, porque durante todos os treinos a Ferrari foi muito veloz, quer dizer, meteu tempo também na Mercedes, como num reverso daquilo que aconteceu na Austrália, mas muito mais tempo, Chegou a sessão de ter 1 segundo de diferença para a Mercedes. O que é isso, O que está acontecendo? Quer dizer, aí voltamos de novo no último dia da pré-temporada, quando o Hamilton falou, olha, a Ferrari está meio segundo na nossa frente, então eles começam um ano melhor. Então, quer dizer, aquilo que ele disse não era mesmo um blefe. Veio a corrida, e aí as coisas ficaram ainda mais claras. A Ferrari tem realmente um bom carro e foi para cima, tanto que esse excepcional Leclerc largou na pole, ele até largou mal, mas depois o carro, a gente vê quando o carro é tão bom que ele facilmente atacou de novo, passou o Bottas, passou o Vettel, naquela também ignorando a ordem da Ferrari, e foi embora. Deixou o Vettel para trás, mas mesmo o Vettel tinha um desempenho bom. Aí a Mercedes teve que lançar a mão de uma estratégia diferente com o Lewis Hamilton para tentar deixá-lo ali pelo menos na briga pelo pódio, efetivamente, ali pela briga com o Vettel, e conseguiu, ainda que não tenha tido o desempenho que eles esperavam naquele segundo stint com os pneus vermelhos, quando voltou com o pneu médio, o amarelo, aí sim ele foi para cima do Vettel e tudo mais. Então, quer dizer, a Ferrari teve uma grande lição aí. Ela não errou o carro, O carro realmente é muito bom, é muito consistente, ele é muito rápido também. Os dois provaram isso na classificação e provaram isso na corrida. Mas tem um calcanhar de Aquiles aí, a confiabilidade. A confiabilidade é uma das lições, onde a Ferrari começa a ver o copo menos cheio, porque o carro já tinha apresentado problemas durante a pré-temporada, pelo menos assim, problemas eletrônicos, problemas elétricos, problemas de motor. Então é uma coisa que a Ferrari precisa observar, porque assim, nesse campeonato tão acirrado com a Mercedes,
qualquer ponto é importante. E um abandono é tipo uma derrota muito grande, porque depois para recuperar isso leva muito tempo, e aí você vai depender também de um revés da sua adversária, como os últimos anos provaram. Então, assim, a confiabilidade é uma questão temida pela Ferrari. Só que tem outra situação que a Ferrari também teme, e aí é o que a gente chega à pergunta desse vídeo. O que teme mais a Ferrari? A confiabilidade ou Sebastian Vettel? A cabeça do Vettel é sempre uma questão aí para disputas de títulos, né? De títulos, pelo menos nessa fase de Ferrari. A gente percebe que ele sente muita pressão, que ele tem um controle emocional bastante frágil, dependendo de muito que acontece ao redor dele, dentro da garagem da Ferrari, a performance do Hamilton, tudo isso influencia no comportamento do Vettel, e ele acaba errando em situações muito decisivas, por exemplo, e ele se porta de forma muito precipitada, ele quer resolver logo os problemas quando aparecem. No ano passado a gente viu em várias corridas em que ele largou mal, ou ele quis rapidamente recuperar as posições, acabou batendo, foi lá para trás do grid. Teve aquele erro na Alemanha, mas aquele até a gente consegue entender, o piso estava molhado, etc. Teve Monza, teve o erro em Singapura, teve uma série de erros que a gente pode citar aqui do Vettel nesses momentos de pressão, nesses momentos em que ele precisa se recuperar, em que ele se vê ameaçado. E foi o que aconteceu nessa corrida também, quando o Hamilton chegou nele, já tinha avisado um dia ultrapassou, e aí veio o erro, e esse erro tirou do Vettel a chance de uma vitória, porque se ele tivesse ali continuado brigando, talvez vencido essa batalha com o Hamilton, ia se colocar numa posição então de herdar a vitória, uma vez que o Leclerc teve problema de motor, como a gente já falou, esse problema de confiabilidade. Nesse momento, então, o que a Ferrari teve mais? A confiabilidade desse carro, que é um carro muito bom, tecnicamente, é consistente, tem performance, ou o Vettel, a maneira como ele encara o campeonato. E isso vai ser decisivo nessa temporada, porque assim, o Vettel tá numa temporada em que ele tem um companheiro de equipe muito forte, né? O Charles Leclerc já provou isso, tudo que ele fez nesse último final de semana, já colocou as cartas na mesa, entregou o cartão de visita aí, em que ele diz, olha, eu não vou ser segundo piloto, eu vou para cima mesmo. Então o Leclerc praticamente já está também na briga pelo título, e além disso, e o Vettel, por outro lado, estava acostumado lá com o Kimi Raikkonen, né, com aquela comodidade toda do Kimi, tinha tudo sob controle, mas principalmente ele tinha o apoio do Maurício Arrivabene. Então, a saída do Arrivabene é muito ruim para o Vettel também, porque ele tinha esse apoio incondicional do Arrivabene. O Arrivabene era tipo um airbag ali, segurando todas as pontas, segurando a crítica da imprensa, quer dizer, defendendo ele, e blindando ele de tudo isso. E hoje ele não tem mais. Inclusive, o Mattia Binotto, hoje o chefe da equipe, foi o cara que ganhou a queda de braço com o Arrivabene no ano passado, em que o Vettel também estava envolvido nisso. Então, assim, hoje o Vettel não tem mais aquela proteção que ele tinha do Arrivabene, talvez isso se reflita na pista. Mas nesse momento a Ferrari tem duas situações muito importantes aí, que é a questão da confiabilidade e a cabeça do Vettel, coisa que a Mercedes ainda não... A Mercedes não tem como preocupação. O carro é um tanque de guerra, como a gente já viu. Talvez ele não tenha a mesma performance em algumas pistas, mas é um tanque de guerra. E o Hamilton erra pouquíssimo. A tendência é a gente ver como é que o Vettel se recupera disso e como a Ferrari vai lidar também com a disputa aí dentro da equipe para deixar o Vettel numa situação de menos pressão. Próximo final de semana, a Fórmula 1 comemora então o GP1000 lá na China. A China também é uma boa pista para a Ferrari, vamos ver como é que ela se comporta. E a Mercedes também, né? A Mercedes já sofreu bastante lá na China por conta das escolhas de pneus, mas as escolhas deles, da Mercedes, até um pouco mais ousada do que a Ferrari. Vamos ver o que acontece. Eu volto na semana que vem, mas antes de dizer tchau, tchau, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, assine a nossa newsletter, assine o Grande Prêmio que vale a pena, tá bom? Até semana que vem. Tchau!